Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada, dando continuidade à nossa aula de licitações e contratos, Lei 14.133, quero que vocês desçam para o artigo 7º. O artigo 7º ele tem uma importância muito grande, porque ele vai trazer, o artigo 7º e o artigo 8º, irão trazer a capacitação mínima, os elementos mínimos e quem pode desempenhar as funções essenciais na Lei 14.133. Nós vamos ter uma regra geral no artigo 7º e uma regra específica no artigo 8º e em outras disposições que eu quero estar marcando com vocês, para que vocês façam alguns vídeos aí no artigo 7º, perfeito? Olha na tela comigo. Dos agentes públicos, então quem vai atuar? Caberá à autoridade máxima do órgão ou entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, que preencham os seguintes requisitos. Então, olha só, seguintes requisitos. Passa um traço simples aí para você saber quais são os requisitos. Norma geral. Norma como como a que a gente diz assim, ó, em regra, ó, sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração. Aqui você vai botar preferencialmente, passa um traço simples. E neste inciso 1, você vai colocar agora alguns vídeos, tá? Primeiro vídeo que você vai colocar, olha aqui, ó. Então a preferência é que seja, em regra, servidor efetivo. Todavia, nós teremos algumas disposições que vão exigir que sejam servidores efetivos. Primeiro, artigo 8º, escreve aí, vide art. 8º, para o agente de contratação. O agente de contratação tem que ser servidor efetivo. Tem que ser servidor efetivo. Vamos para o artigo 8º para você ver. Olha aqui, ó. A licitação será conduzida por agente de contratação. Quem vai conduzir como regra uma licitação, quem vai tocar uma concorrência, é um agente de contratação. Então, esse agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração. Você tem que botar lá no artigo 7º, inciso 1, vide art. 8º. Porque se na hora da prova pergunta e você vai direto e enxerga o 7º, não, tem que ser só preferencialmente. Negativo. Para ser agente de contratação está aqui a regra especial. Tem que ser servidor efetivo ou empregado público. Da equipe de apoio dele, não precisa. Ele tem que ser, a equipe de apoio não. Olhe comigo, ó. Entre servidores efetivos e empregados públicos dos quadros permanentes da administração, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Então a equipe dele não necessita ser efetivo. Ele sim. Desce para o pregoeiro. Olha só, marca texto aqui no parágrafo 5º. Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Professor, e tem que ser efetivo? Claro, só muda a designação, só muda o nome. Como é pregão, é pregoeiro. Leilão é leiloeiro. Mas o requisito, que é ser efetivo, não. Porque está dizendo, olha aqui, ó, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Então, este agente que vai conduzir a licitação será conduzida por agente de contratação. Esse agente tem que ser efetivo, não pode esquecer disso. Perfeito? Esse agente de contratação que conduz como regra sozinho uma licitação, se for uma licitação
para bem e serviço especial que não é contratado rotineiramente pela administração, esse cara poderá, a critério da administração, ser substituído por uma comissão, composta de no mínimo 3 membros. E esta comissão não necessariamente precisa ser servidor efetivo também. Vamos descer para você marcar. Olha o parágrafo 2º. Aqui, ó. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos em qual? No 7º. Lembra que a gente está lá no 7º, inciso 1? Preferencialmente efetivo? Se tivesse aqui, ó, observados os requisitos estabelecidos no artigo 8º, a comissão seria composta só de servidores efetivos. Agora, a comissão será composta preferencialmente de servidores efetivos, porque é o 7º. O agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação, formada por, no mínimo, 3 membros. Não diz que são 3 membros efetivos, 3 membros estáveis, nada disso, ó. 3 membros que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente. O cara discorda da comissão da contratação, ele manifesta em ata e ele não responde junto com a comissão se vier ocasionar algum dano. Agora, vamos fazer mais vídeo? Sobe lá novamente para o artigo 7º, inciso 1. Aqui, sejam preferencialmente, você já colocou um vide. Vide art. 8º, para você saber que lá necessariamente tem que ser efetivo. Vamos para outros vídeos agora, olha só. Vamos para a banca examinadora. Você vai lá para a banca examinadora na licitação do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Só para vocês já terem uma noção e botarem um vide. Lá no artigo 7º, inciso 1, vocês vão botar vide. Espera aí, não bota ainda. Vide. Olha só. Artigo 37. O julgamento por melhor técnica ou técnica e preço deverá ser realizado por quem realiza esse julgamento. Vem aqui e aqui no inciso 2, olha só, atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designado para este fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, papapá. E quem é que integra essa banca? Olha o parágrafo 1º. A banca referida no inciso 2 do caput desse artigo terá, no mínimo, 3 membros e poderá ser composto de... Quem compõe essa banca? Quem são os membros? Servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração, profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados no edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme disposto no artigo 7º. Então aqui, se for profissional contratado, particulares contratados, eles podem, mas vão ser supervisionados pelos profissionais designados lá de acordo com o artigo 7º. Então, lá no artigo 7º, inciso 1, você vai botar vide art. 37, parágrafo 1º, inciso 1, porque ali você vai saber que para essa banca tem que ser efetivo. Comissionado não pode. Quem ocupa cargo em comissão não pode, somente efetivo. E, para conduzir o diálogo eletrônico, o diálogo competitivo, né? O diálogo competitivo. Quem vai conduzir? Veja comigo. Quem conduz o diálogo competitivo, quem conduz é agentes efetivos. Vamos lá para isso. Olha só. Você vai para o artigo 32. Olha aqui o artigo 32 na tela para vocês. A modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração... Aí vem 32, desce para os parágrafos. Ó. Olha só. Parágrafo 1º. Então, lá no artigo 7º, inciso 1,
você já vai colocar assim, ó, vide art. 32, parágrafo 1º, inciso 11. Vide art. 32, parágrafo 1º, inciso 11. Por quê? Olha aqui comigo. O diálogo competitivo, que é uma modalidade de licitação, o diálogo competitivo, será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração. Então, você já vai passar um traço simples aqui, ó. 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros da administração. Quem são os empregados públicos? As fundações. Fundação pública de direito privado são seletistas, são empregados públicos e se sujeitam a esta Lei 14.133. Admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Olha aqui, pode contratar profissionais privados para fazer assessoramento técnico dessa comissão. Então, neste artigo 7º, inciso 1, necessariamente você deve colocar esses vides. E também, outro importante papel que será conduzido por servidor ocupante de cargo efetivo. E ainda, estável, que é a condução do processo administrativo de responsabilização, o que vai impor sanções administrativas para as empresas. Pega aí e você vai marcar isso nesse exato momento. Olha só. Vai para o artigo 158. E aí, nesse artigo 7º, inciso 1, você vai botar vide art. 158. A aplicação das sanções previstas no inciso 3 e 4 do artigo 156, que é impedimento de licitar e contratar de 1 a 3 anos e, inciso 4, declaração de inidoneidade para licitar e contratar de 3 a 6 anos, requererá a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta de 2 ou mais servidores estáveis. Passa traço simples aqui. Para aplicar sanção da Lei 14.133, tem que ser um processo administrativo com ampla defesa e contraditório, e este processo administrativo será conduzido por uma comissão composta de, no mínimo, 2 servidores estáveis, que vai dar 15 dias úteis de defesa preliminar, se tiver instrução, mais 15 dias úteis para apresentar alegações finais. E onde não tiver servidor efetivo, onde for empregados públicos, eles devem preferencialmente ter no mínimo 3 anos de exercício, que é o mesmo tempo da estabilidade do servidor. Olha aqui, ó. Em órgão ou entidade de administração pública, cujo quadro funcional não seja formado de servidores estatutários, a comissão, essa comissão processante, será composta de 2 ou mais empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes, preferencialmente com no mínimo 3 anos de tempo de serviço no órgão ou entidade, que é justamente o prazo lá do estatutário da estabilidade. Como ele é seletista, ele não tem estabilidade, mas a lei coloca uma preferência, não é que seja obrigatório. Então aí você vai colocar vide art. 158, aqui no artigo 7º, inciso 1, vide art. 158. E aí fechamos aquelas normas especiais dentro da própria lei que vão trazer a necessidade de servidores efetivos. Fora isso, é uma preferência legal. Uma preferência legal. Segundo requisito para o cara atuar em licitações e contratos, olha só, para ele atuar, tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos, então ele tem que ter atribuições relacionadas a licitações e contratos, ou possuam formação compatível, tem que ter formação compatível para atuar nesta área, ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo, criada e mantida pelo poder público, como Escola da AGU, a ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, a ESAF, Escola de Administração Fazendária e tantas outras que tem, que são escolas de governo criadas e mantidas pelo poder público. 3. Não seja um cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração,
nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral, que droga essa tela aqui, colateral ou por afinidade até o terceiro grau ou de natureza técnica ou comercial, econômica, financeira. Então não pode ter vínculo de parentesco com esses licitantes ou contratados habituais. Segregação de funções, olha aqui, ó. Parágrafo 1º. A autoridade máxima do órgão deverá observar o princípio da segregação de funções, passa traço simples aqui, que é cada um fazendo uma parte, cada um desempenhando uma função da lei. O cara que é agente de contratação não pode ser fiscal de contrato. O cara que é agente de contratação, ele não pode ser fiscal de contrato, ele não pode ser gestor de contrato. Vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Beleza? Gente, bom, eu quero colocar aqui, nessa parte de agentes públicos, mais algumas questõezinhas aqui que são importantes. Uma delas, que eu chamo de regra de ouro, que está aí no nosso artigo 8º, parágrafo 4º, pode cair na prova de vocês, artigo 8º, parágrafo 4º, que está na tela. E depois eu quero falar do artigo 11 para vocês, o 9 e o 11, para depois eu colocar uma linha do tempo, da sequência do processo licitatório em si, justamente para nós irmos às principais disposições referentes àquelas sequências, tá? Vou explicar tudo, como nasce um processo de licitação, para nós irmos marcando cada disposição referente a isso. Vou desenhar no quadro branco. Olha só, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por prazo determinado serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. Está dizendo o seguinte: se a administração for realizar uma licitação que tenha uma licitação para aquisição de bens ou serviços especiais que não é contratado rotineiramente, ela pode contratar o professor Felipe como particular, profissional especializado nesta área, para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução daquela licitação. O professor Felipe é contratado por inexigibilidade de licitação e auxiliará eles em tudo aquilo que for necessário durante a condução de todo o processo licitatório. Terminou o processo licitatório, termina o prazo determinado para a atuação do professor Felipe. Não esqueçam disso, empresa ou profissional especializado para assessorar. Há essa possibilidade, ela está no artigo 8º, parágrafo 4º da Lei 14.133. E você, meu mentorando, que será um advogado administrativista logo logo, saiba que isto aqui, com o surgimento da nova lei de licitações, é um campo simplesmente maravilhoso para você atuar. Olha aqui, ó, para você ser esse profissional contratado em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por prazo determinado serviço de empresa ou de profissional especializado para que venha assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. Obviamente que você tem que assistir todas as minhas aulas de licitações aqui e você também tem que participar dos cursos de licitações, dos eventos de licitações que eu ministro e organizo para você adquirir todo esse conhecimento e assessorar essa turma. Ok, gente? Vamos para o artigo 9 e depois eu quero mostrar para... Vamos descer, 10 e 11. Aí depois eu vou fazer a linha do tempo e possivelmente a linha do tempo eu acabo fazendo ainda no próximo bloco para a gente já seguir a sequência das fases, o passo a passo, marcando os artigos de cada fase até nós finalizarmos a nossa lei. Olha só, artigo 9 traz algumas vedações. É vedado, é proibido, é vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei. Então sublinha aqui, ó, é vedado ao agente público, gente. Aqui pode estar tese de uma peça de vocês. Aqui pode estar tese de um mandado de segurança, de uma ação anulatória, em que foi colocado
alguma cláusula, foi colocada alguma cláusula dessas que não podem ser colocadas, que estão aqui. Olha só, não pode o agente público colocar, admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos que praticar situações que comprometam, restringem ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas. Estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes. Essa licitação será exclusiva para quem tem sede aqui na minha cidade. Claro que não pode, está aí, ó. Sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato. Proibição. Aqui pode estar tese da tua peça. Uma empresa foi participar de uma licitação e nesta licitação havia sido incluída uma cláusula impertinente para o objeto. Está aqui no artigo 9º, a proibição. Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolver financiamento de agência internacional. Todas têm que ser tratadas com igualdade. Opor resistência injustificada, injustificada ao andamento dos processos e indevidamente retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei. Não pode, no processo licitatório, ele opor uma resistência injustificada, passa o traço símbolo aqui, injustificada, ao andamento dos processos. Não pode sentar em cima de um processo. Ele não pode retardar ou deixar de praticar um ato que ele deveria fazer de ofício ou praticá-lo ilegalmente. Marca texto no parágrafo 1º. Você vê como quase todas as disposições são importantes, gente. Essa lei tem 194 artigos. 194 artigos. E os 194 artigos, o 193 pode cair, porque o último é o que diz que entra em vigor na data de publicação, entra em vigor, né, na data de publicação. Então, do 194, 193 pode cair na tua prova. Não é fácil, é muito vasto. E veja que todos são importantes, a gente não pode passar batido. Por isso que uma aula dessa, ela leva muito tempo. Ela suga a gente, suga vocês, e vocês têm que estar prontos para isso. Tem que assistir todas as aulas, porque um parágrafo pode cair na prova de vocês e vocês podem nem sonhar onde esteja. Olha esse aqui para vocês verem a importância desse parágrafo 1º. Olha só, é um parágrafo, mas ele é importante, ó. Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução do contrato agente público, de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após do exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. E aí aqui a lei de conflitos de interesse, que inclusive pode caracterizar ato de improbidade administrativa. Vamos pegar ela aí, olha só. Você já vai marcar ela. Pega aí a lei 12.813, você vai fazer um vide, era aqui que eu estava, né? Aqui você vai fazer vide lei 12.813 de 2013 e já marca ela. Olha só, dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego no Poder Executivo Federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego. Essa lei se aplica para a administração federal, mas se aplica para a administração federal. E olhe o que configura improbidade administrativa, só para vocês terem uma ideia aqui, que é tipo especial de improbidade administrativa. Vamos lá para o artigo 12. Olha só. O agente público que praticar os atos previstos nos artigos 5º e 6º incorre em improbidade administrativa
na forma do artigo 11 da Lei 8429, quando não caracterizada qualquer das condutas descritas no artigo 9º ou 10. Isso aqui é disposição prevista em lei especial que configura improbidade administrativa. E o que diz no artigo 5º e 6º? Olha para você ver. 5º e 6º. Na tela. Das situações que configuram conflito de interesses no exercício do cargo ou emprego. Configura conflito de interesses no âmbito de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal. Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada em proveito próprio ou de terceiro obtida em razão das atividades exercidas. Exercer atividade que implique a prestação de serviços ou a manutenção de relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão do agente público. Exercer direta ou indiretamente atividade que, em razão de sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive atividades envolvidas em áreas ou matérias correlatas. Atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados nos órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o agente público, seu cônjuge, companheiro ou parentes consanguíneos ou afins. Receber presente de quem tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado. Prestar serviços, ainda que eventuais, à empresa cuja atividade seja controlada, fiscalizada ou regulada pelo ente ao qual o agente público está vinculado. Conflito de interesse. Olha o 6º. Situações que configuram conflito de interesses após o exercício do cargo ou emprego. Configura conflito de interesses após o exercício do cargo ou emprego a qualquer tempo. Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada obtida em razão de atividades exercidas e, no período de 6 meses, quarentena, 6 meses, contado da data da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, salvo quando expressamente autorizado, prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço à pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido relacionamento relevante em função do cargo, aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo com pessoa física ou jurídica que desempenha atividade, celebrar com órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou atividades similares, intervir direta ou indiretamente em favor de interesse privado perante órgão ou entidade em que haja ocupado cargo ou emprego com a qual tenha estabelecido relacionamento relevante. Aqui nós temos uma situação, as situações que configuram conflito de interesses. Então veja comigo, ó, aqui, ó, situações, ó, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício, artigo 5º, ou após o exercício, artigo 6º, nos termos da legislação que disciplina a matéria, por isso você botou o vide aí. E essas vedações estendem-se a terceiro, que auxilie a condução da contratação. Sabe aquele terceiro lá, do artigo 8º, parágrafo 4º? Aquele cara que pode ser contratado para auxiliar, também se aplica a ele, porque ele pode ter informações privilegiadas e pode estar aí passando informações para particulares. Marca o artigo 10 para depois nós marcarmos o artigo 11. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que trata esta lei precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora e judicial em razão de ato praticado em estrita observância de orientação constante em parecer jurídico, a advocacia pública promoverá, se o agente quiser, porque a critério do agente público é direito subjetivo dele. Aqui, a critério dele, é direito subjetivo dele. Se ele quiser exercer, ele pode, ó. A critério do agente público, sua representação judicial e extrajudicial. Não se aplica essa defesa quando? Olha o inciso 2. Provas da prática de atos ilícitos dolosos
constarem nos autos do processo administrativo ou judicial. E, marca texto no parágrafo 2º, aplica-se o disposto, essa defesa, no caput, essa defesa por parte da advocacia pública, inclusive na hipótese do agente público não mais ocupar o cargo, emprego ou função em que foi praticado o ato questionado. Ou seja, ele era prefeito, praticou o ato em estrita observância à lei, posteriormente deixou o cargo e veio a ser processado no Tribunal de Contas. A Procuradoria do município fará sua defesa. Beleza? Nesse bloco, nós ficamos por aqui. Na sequência, nós vamos dar andamento ao processo licitatório em si. As fases, vou fazer ali uma linha do tempo no quadro branco para a gente vendo cada passo e a partir daquilo nós vamos marcando todas as disposições que são mais importantes sobre licitações e contratos. Não saia daí, eu aguardo todos vocês.